a gente vai chamar a Andrea da Microsoft. Cadê a Andrea? Por favor, venha. Uma salva de palmas para a Andrea. A gente tem a honra de contar com a Microsoft aqui na associação. Eles vêm ajudando bastante a gente com vários temas. Um deles que a gente vai tratar no segundo momento aqui, que é de cibersegurança. Eu aposto com vocês aqui que vocês já tiveram pelo menos um caso de ou vazamento de dado, comprometimento do dado. E fato é que hoje essa questão, especificamente esta, é uma questão que a gente olhou com uma primeira lupa do ponto de vista jurídico e não do ponto de vista de tecnologia. Então a gente vai tratar disso aqui também. A Microsoft, obviamente, tem muitos outros serviços que eles podem nos ajudar, não só com produto e serviço, mas também com esse conhecimento que vem gerando e agregando aqui para todos nós. Então, André, por favor, sente aí. Sente aí. Obrigada, Isso. um prazer estar com vocês hoje à tarde. Boa. André, então assim, é um bate-papo, tá, galera? Então, quem tiver alguma dúvida, quiser saber alguma outra informação, a hora é agora. Aproveite para pressionar o Bill Gates, que a gente pode tirar muita coisa aqui, tá? Então, Andréa, primeiro, se apresenta aí para a turma, conta um pouquinho do seu histórico aí de atuação até chegar onde você está. Opa! Bom, boa tarde novamente. É um prazer para nós estarmos aqui com vocês. Bom, eu caí acidentalmente na carreira de tecnologia e por isso que eu sou tão fã da gente evangelizar o Brasil com tecnologia. Porque eu não sabia o que fazer na faculdade, aí eu fui fazer economia. Eu falei, bom, economia dá para você encontrar espaço em qualquer parte, né? E aí eu fui para Dallas, nos Estados Unidos, fazer economia. E aí, estando lá, é muito fácil você fazer um double major, né? Então, e eu fui para Dallas porque meu irmão já morava lá e eu sempre quis uma carreira internacional. E estando lá, aí eu vi uma outra major que eu gostei bastante, que é de televisão e rádio, que era a produção, behind the scenes. Então eu gostei bastante de mídia. E aí no final da faculdade eu falei, bom, eu posso trabalhar ou em mídia ou em qualquer coisa relacionada à economia. Aí apertou o tema de eu preciso de um visto para continuar morando nos Estados Unidos. Aí acidentalmente eu procurei que empresas que precisam em 1998, eu graduei em 97. Que empresas precisam de gente que fala português? Aí descobri uma empresa de software que estava vendendo software para a América Latina, software bastante específico. E comecei ali, não tinha ideia de tecnologia, mas eu diria que foi o melhor primeiro emprego que alguém podia depois da faculdade. Porque naquele emprego, em parte, você ia e falava direto com o cliente, então você ganhava empatia para o cliente, você tinha que dar treinamento. E a outra parte, você voltava para o helpdesk e fazia troubleshooting. Então, você entrava em profundidade e você ganhava empatia com o cliente. Então, você viajava aos Estados Unidos para dar treinamento e, quando estava dando treinamento, estava dando suporte na faculdade. E o mais legal ali, que, diferente de muitas empresas hoje, era 3 meses de treinamento. Então, o que eles acreditavam? Porque um software era bastante complexo, eles acreditavam, pega uma pessoa que formou em faculdade liberal, e era liberal mesmo, meus colegas ali trabalhavam em inglês, filosofia, os majors deles, treina bastante por 3 meses a pessoa em tecnologia, que ela vai saber comunicar melhor para os nossos usuários. Esse era o pensamento. E dava certo, porque depois o software era complexo. Só que os experts não conseguiam comunicar a mensagem, mas você pegava gente de comunicação, treinava 3 meses em tecnologia e depois as pessoas sabiam da dificuldade do usuário em adoção. Então foi ótimo para começar a trabalhar E aí, depois, ali eu fui descobrindo o mundo de tecnologia, né? Não só na área de treinamento, suporte, mas na área de consultoria, até finalmente chegar na área de vendas. Você tocou num ponto importante, que é da linguagem, que até a gente falou na última reunião do Club EX, que para o ecossistema nativo digital, digamos assim, o mais recente, nos últimos 7 anos, que a gente vem acompanhando esse setor, a gente criou um vocabulário próprio que ajudou
num primeiro momento, todo mundo a ganhar uma grana até de investidor. E também separar quem é do métier e quem não é. Quem é digital e quem não é. Aí a gente começou a falar de squad. Aí vai todo mundo aqui falando de squad. Pô, não é mais fácil falar reunião entre departamentos e focar na metodologia do squad? A gente, bootstrap, MVP, esse tipo de linguagem, vocabulário, que agora está em um âmbito de gestão, de tecnologia sempre teve, como teve na economia, no mundo jurídico. É fácil um tentar esconder do outro alguma coisa, né? Um vai falar de ótimo de Pareto, curva de Laffer, o outro instrumentalidade das formas, e aí ninguém se entende, beleza, ninguém rela na minha área, né? Então esse ponto da linguagem é muito importante. Aí puxando esse gancho, eu não vou pedir para você falar tudo que a Microsoft faz hoje, que seria até uma heresia, mas o que tem de novidade hoje da Microsoft para o mercado, principalmente o brasileiro? Porque a gente vem tratando aqui de algumas dores que são fundamentais para o setor. Uma é de cibersegurança, por exemplo. A outra é de mão de obra qualificada em tecnologia, né? Porque na primeira geração, isso, vou fazer um recorde de 10 anos, até hoje, muita gente acha que a pessoa precisa saber programar, né? Então, por exemplo, se você quer colocar o digital numa área de finanças, e por incrível que pareça, eu posso ter uma empresa super high-tech aqui, então uma 99 da vida, só que aí o time de finanças está rodando Excel ainda. O time de contabilidade também. Não é que eu estou falando mal do Microsoft Office, tá? Pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer tem algumas coisas que a gente foi aprendendo até com maturidade que, não é todo mundo precisa saber programar, precisa saber exatamente como construir determinado software, né? Na verdade, a gente pode conectar as soluções corretas para aquele problema específico. O que não dá para fazer é você não se aproveitar nem como usuário daquela boa solução. Então, assim, aonde você vê que tem maior oportunidade aqui no Brasil, tendo em vista oferta e talvez demanda? Olha, o que eu vejo bastante hoje é que a gente tem duas linhas bem fortes, né? Primeiro, a linha que é um denominador comum em qualquer empresa. Da mega empresa que tem 300 pessoas, mais de 300 pessoas do departamento de TI, aquela que o CTO é o mesmo que aplica tudo do zero mesmo. E, às vezes, está ali junto do founder. É que a questão de segurança é a questão chave. Porque, sem segurança, você não vai conseguir proceder nos objetivos de negócio, né? Outro ponto que a gente vê é a questão do cidadão desenvolvedor, que a gente chama o Citizen Developer. A Microsoft hoje tem soluções desde o Professional Developer, claro, a gente é uma startup de 47 anos, até hoje que a gente vê o Low Code, No Code, que é soluções do Citizen Developer. Por quê? Bom, no próprio Brasil hoje você tem 50 mil formandos, 150 mil vagas de tecnologia. Então, não está cumprindo a demanda. Dali, até 2025, acho que é 800 mil pessoas que você vai ter um gap de posições. Então, qual é a saída? Obviamente, você vai tentar contratar mais, atrair talentos, mas esses talentos estão ficando cada vez mais caros. Então, a solução é você dar ferramentas para o seu time, os seus times da área de negócio, para eles poderem fazer aquilo que está... basicamente, que eles desejam, de ferramentas que realmente facilitam essa entrada de pessoas de não tecnologia na tecnologia. Hoje a gente fala que toda empresa é uma empresa de tecnologia, e se tecnologia não está impactando as decisões do board, significa que tem alguma coisa errada. Porque você não está otimizando... Nesse mundo de tecnologia que tem um quantum leap, né, um salto quântico, aqueles que usam dados, aqueles não usam dados. Então, basicamente, a gente vê como é super necessário a democratização da tecnologia dentro das várias áreas de negócio. Porque aí você vai começar a ter uma inteligência. Por exemplo, hoje, meu time de vendas não faz mais forecast. Meu time de vendas está ali falando com clientes, enquanto tem uma área que faz forecast de acordo à inteligência artificial.
O time jurídico hoje da Microsoft, ele tem toda uma ferramenta ali para ver todos os temas jurídicos administrar de uma maneira muito mais centralizada e muito mais automatizada. Se você fala com o time de finanças, também. Então, quando uma empresa hoje começa a se destacar, basicamente, a gente quer tornar a empresa mais competitiva, independente do produto. Hoje, você vende produto A, amanhã você vende produto B. Mas se você tem esse salto de tecnologia dentro da empresa, e preferencialmente em todos os setores, aí você vai ser competitivo em qualquer mercado que você vai estar atuando. Porque você já tem aquela cultura de usar a tecnologia como diferencial. Eu vou tentar falar de uma outra forma. Eu acho que nas áreas suportes, que não são aquela área core de tecnologia, e aqui a gente tem um monte de gente de várias áreas, eu escutei aqui comunicação, institucional, jurídico, marketing. Ao meu ver, a melhor solução seria, dentro do que você está falando, como se fosse uma peça de Lego, né? Então você pega as peças e você vai montando o seu boneco do seu jeito. É como se fosse o Minecraft. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é um jogo de criar jogo, né? Mas tem várias áreas aqui, vocês sabem disso, que a gente lida com muitas informações e a gente não trata não organiza essas informações e trata essas informações como deveria. A gente simplesmente lê as informações e tenta tirar algum insight, né? E eu acho que o setor como um todo, em várias áreas, carece disso. A área, por exemplo, de atendimento ao consumidor, que agora está tendo que trabalhar um conceito mais amplo ainda, que é de CX, né? Esse conceito é tão amplo que ele vai impactar o produto da pessoa, porque se ele conseguir saber onde o cliente está indo e qual que é a melhor jornada, ele consegue melhorar o produto. Então, uma área extremamente conectada à inovação, né? É uma área que, diferentemente de atendimento ao consumidor, virou core business. Então, você precisa ter exatamente uma boa trilha ali do consumidor para você não só facilitar a vida dele, mas para ter os dados. E a gente não tem profissional que conheça disso, porque é muito recente. Todo mundo está aprendendo ao mesmo tempo. E aí, quando a gente vê nas empresas, elas têm algumas fases, né? Então, as empresas nativas digitais aqui, elas começam a primeira fase, que é internalizar. Então, assim, eu vou dar conta de fazer tudo dentro de casa. Aí, bom, beleza, vai lá, encomenda alguma coisa para a área de tecnologia, ou faz o atendimento aqui mesmo. Aí vem uma segunda fase, não estamos dando conta, porque estamos crescendo muito. Aí faz o quê? Aí terceiriza. Aí quando vai buscar a solução no mercado, as soluções não entendem o modelo de negócio. E aí tem um fosso enorme. Aí que está o grande problema. Aí naquelas soluções que são, em tese, mais adaptadas, ainda tem uma fase que é como se fosse uma consultoria. Então, a empresa tem que passar uma consultoria de como usar aquilo ali. Como tem sido a experiência de vocês com algumas outras empresas para implementar essas soluções que são tailor-made? Não é um pacote, eu vou comprar um pacote que vai servir para tudo. Não. O próprio cliente vai ter que criar, assim como joga o Minecraft da vida. Olha, a beleza de você ter 47 anos como empresa de tecnologia é que a Microsoft criou um ecossistema único no Brasil. Então, você tem muitas empresas que dão suporte à implementação. E empresas que, digamos assim, tropicalizam o produto de acordo com as necessidades do cliente. Então, a gente tem muito orgulho dos nossos parceiros, porque você tem parceiros desde os grandes integradores até aqueles parceiros mais nicho, daquele setor, daquela indústria específica, que conhece bem aquela problemática, que já implementou aquela problemática várias vezes. Aí ela senta junto com o cliente e fala, olha, tem essa solução aqui, ou a própria está nativamente na Microsoft, ou está no marketplace do Azure, ou é uma solução que o próprio parceiro desenvolveu. Então, hoje que você vê... Antes, eu trabalhei muito com empresas digitais. Antes, eu via muito esse negócio de, olha,
não quero usar parceiro nenhum para fazer a implementação, porque eu quero fazer. Depois, quando você começou a ver essa competição global por talentos, aí você vê hoje uma abertura muito maior a falar, bom, eu preciso que alguém implemente isso. Eu não consigo contratar rápido o suficiente, eu vou pegar aqui uma empresa brasileira que conhece a temática e me ajuda a implementar, porque o business está perdendo. É o time to market que está perdendo se eu não implementar isso. Então, não interessa que eu implemente com 50 botões, interessa que eu implemente mais rápido e eu vou aprendendo no caminho e vou adaptando para aquilo que eu acho que é a solução ideal para ter um melhor customer experience. Né? E já falando de futuro, sem mesmo ter completado essa fase que a gente está conversando aqui, né? Porque eu acho que muita gente tem que completar pelo menos essa fase de implementação rápida desse modelo que utiliza melhor os dados. Mas o que você enxerga de desafios futuros dentro aí desse segmento de tecnologia? Eu realmente enxergo aqui que a questão... Eu sempre falo internamente que 80% de uma empresa high performance é o time. Então, você estando com as pessoas corretas, basicamente você consegue pivotar quando necessário. Quando você começa a perceber tendências, você consegue pivotar corretamente. Então, começa sempre com as pessoas. Na Microsoft, a gente tem bastante uma cultura de pessoas mesmo, diversidade e inclusão. Inclusive, eu nunca vi uma empresa de tecnologia que uma das métricas de uma VP de vendas é diversidade e inclusão. Seu time é diverso o suficiente? Quando isso começou? Quando o Satya entrou. Quando o Satya entrou, teve uma mudança cultural, digamos, de uma placa tectônica na Microsoft. Eu não estava, mas falei com muitos ali que estavam nesses meus 7 meses. E o que eles falaram antes você entrava numa reunião, era esperado que você soubesse tudo. Que se você não soubesse, você não sabe essa resposta, etc., é um grande problema. Depois que o Satya entrou e colocou essa questão de growth mindset, estamos todos aqui para aprender, e não é porque a empresa estava indo mal, a empresa estava indo bem, mas a empresa não estava crescendo na velocidade que sentia o potencial de um Big Tech. Então, essa cultura de growth mindset falou, olha, estamos aqui, você não precisa ter todas as respostas. O importante é você aprender, usar o que a empresa já tem. A gente até tem um sistema de performance que fala, não fica reinventando a roda, vê o que já existe para aplicar no seu time e causar impacto em mais. Então, esse growth mindset foi muito forte, junto com a questão de diversidade e inclusão. A Microsoft, às vezes, fala pouco sobre isso, mas eu estava assistindo a gravação da nossa... que a gente terminou o ano fiscal, e eu estava assistindo uma gravação da nossa premiação. É impressionante. Eu fiquei impressionada e orgulhosa com o número de mulheres. Se você via a presidente dos Estados Unidos na Microsoft, uma mulher. A presidente de Israel na Microsoft, uma mulher. A presidente da França na Microsoft, uma mulher. Ali, não vou entediar vocês, mas hoje a gente tem a nossa General Manager, é uma mulher, a Tânia Consentino, e foi substituída por... Ela substituiu uma outra mulher, que era a Paula Belize. Então, você vê aqui que realmente é muito intencional e isso está muito alinhado à cultura da empresa para atrair talentos também, que é a questão de empoderar cada pessoa e cada organização conquistar mais. Para você empoderar cada pessoa e cada organização conquistar mais no planeta, você tem que ter uma população diversa. E essa população diversa é diversidade e inclusão, que você vai trazer as diferentes perspectivas do cliente, e aí você vai conseguir estar mais próximo do cliente e ter essa empatia pelo customer experience que deseja. Eu aposto nisso também. Aliás, diversidade a gente fala muito, e eu acho que quando a gente começou a falar sobre o assunto, encaixavam esse tema dentro de responsabilidade socioambiental. Não tinha ESG ainda, né? E aí, aos poucos, a gente já está internalizando que um ambiente diverso não tem nada a ver com uma questão de responsabilidade. Tem a ver com uma necessidade de você ter diferentes perspectivas sobre o mesmo problema. Então, hoje, por exemplo, eu estou na Log. Eu trabalhei no iFood, antes eu fui consultor de Google, Facebook e tal. Cara, você quer entender a vida do entregador? Não vai ser a pessoa que nasceu na Faria Lima, frequentou, sei lá, o Colégio Bandeirantes, nada contra,
que o cara vai querer bolar uma coisa para esse cara. Não tem como, né? Por exemplo, eu nasci e fui criado na Vila Ré. É zona leste de São Paulo. Não é aquela bolha da Anália Franco, não. O meu nível de perrengue é diferente, por exemplo, dessa pessoa. Para ela, o nível de perrengue é menor do que o meu. Eu aceito mais perrengue, sabe? Pô, da onde eu vim, o que eu presenciei, entende? Resiliência. Exato. Então, ter essa troca, essa mistura, ela gera competitividade, né? E gera também esse cruzamento de conhecimentos, informação, para inovar, né? Isso é bem importante. Vocês têm um DNA disso, né? Um braço de filantropia que não é de agora. É de muito tempo também. A gente tem um plano nacional. Hoje, a gente vê... Eu, pessoalmente, também. Eu vejo... por isso que eu me juntei na missão. Tecnologia como caminho de prosperidade para o Brasil. Quando, no passado, você pensava... pega uma pessoa da favela, qual é o caminho dela de chegar à prosperidade? Futebol e surf. Hoje, o caminho é R$5.000 sendo um desenvolvedor. E aí você tem uma democratização muito mais rápida, né? Basicamente, você não precisa ser o 0001 que chega, que é o Medina ou que é o Neymar. Todo mundo tem essa mesma chance se tiver o acesso. E aqui, eu acho que organizações assim, por exemplo, hoje a gente tem um programa público na Microsoft que chama Microsoft Conecta Mais. Qualquer pessoa faz um search, você vai chegar, faz um Bing search, você vai chegar ali, Microsoft Conecta Mais. Está abertos os cursos. E todas as nossas áreas. E se a pessoa chega e participa na live de um curso, ela ganha um voucher de certificação grátis. Então, realmente, a gente tem espaço, assim, o que eu gostaria, e até estou aberta aqui junto com o time, podem nos levar a qualquer lugar. A gente fala do Conecta Mais, é um link público que a pessoa pode ir lá e tá todos os treinamentos da Microsoft públicos para em qualquer das áreas de produto, desde Azure Cloud, Dynamics, nosso CRM, na parte de Modern Work, está tudo ali disponível, aberto, justamente porque a gente acredita muito que o caminho para a prosperidade no Brasil é tecnologia. E aí eu vou dar 2 data points aqui para vocês que trabalham com o governo. Se o Brasil usasse minimamente, mas minimamente, Vitor, inteligência artificial, a gente poderia agregar no PIB 1,8%. Minimamente. Se a gente fosse um campeão de inteligência artificial, agregar no PIB 4,8%. Eu fui country manager da Argentina quando eu trabalhava na Amazon. E eu vi ali que a saída da Argentina, em todas as crises que passava, era sempre o empreendedorismo. E eu sempre posicionava internamente a Argentina como a Israel da América Latina. Porque para sair se tem uma estabilidade no mundo, que há uma curva que só vai para cima, é o uso de tecnologia. Então, se a gente conseguir fazer o Brasil mais tecnológico, com certeza o Brasil fica mais competitivo e traz prosperidades para muito mais. Porque a gente tem na Microsoft vários casos com Conecta Mais e mesmo de funcionários Microsoft que vieram de uma classe social que tipicamente não tinha acesso à tecnologia. E um dos nossos programas hoje, por exemplo, é que às vezes a pessoa não tem o hardware para fazer o curso grátis. E aí a gente tem até uma associação filantrópica que tem aquelas empresas que têm hardware sobrando, fala com a gente. Porque a gente está conectado a uma startup que conecta hardware para dar o hardware para as pessoas fazerem esses cursos grátis. Porque a gente realmente vê que muda, assim como mudou pessoalmente na minha, muda a carreira de uma pessoa entrando em tecnologia, né? E você tem tantas áreas diferentes, não é só a área de fazer o coding. Você tem qualquer um aqui que já entrou nas digitais, você vê tantos departamentos diferentes que tem espaço para todos, mesmo aqueles que não querem ficar fazendo coding, né? Então, a gente vê realmente como o caminho para trabalhando juntamente com o Brasil para a gente fazer impacto. Não, eu fico muito feliz, porque eu vejo exatamente essa mudança quando mudou o C-Level da Microsoft para agora, que vocês estão muito conectados, sabe? E essa conexão que vocês estão estabelecendo conosco, com outros atores, a gente vai conseguir fazer muitas coisas juntas. Porque mesmo tem alguém da IBM aí? Mesmo a IBM ela tá aqui no Brasil, infelizmente, ela está mais fechadinha. Ela, para
porque tem uns bons contratos aqui e tal. Vocês estão aqui ouvindo, entendendo, sabe, as dores. Só no seu papo aí eu já tive vários insights de algumas coisas que a gente pode fazer. E aí eu quero até agradecer, Andréa, o papo aqui e abrir para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Quer pedir desconto em alguma coisa? A gente pode. Tem um pessoal da Microsoft ali naquela mesa ali, ó. Opa, Lari. Olá, pessoal. Brinquei que eu cuido de vocês, mas é uma brincadeira seríssima. Queria aqui me deixar à disposição. Depois vocês podem pegar meus contatos com o pessoal do MIDI. Basicamente, a gente tem, especialmente para os players digitais, alguns programas que a gente consegue subsidiar créditos e também um apoio consultivo para o negócio de vocês, não só tecnicamente, né? A gente acredita na tecnologia como um meio e não como um final. E todo o time técnico, obviamente, certificações, como a gente empodera esses profissionais, está aí no nosso escopo também. Então, não quero mais delongas, né? Sem o jabá do bem aqui, mas me procurem aí se vocês precisarem de qualquer ferramental, qualquer auxílio, eu estou super à disposição. Não, já estou pensando aqui, já que a gente tem muitas plataformas aqui que conectam milhões de motoristas, entregadores, sellers, vendedores, o quanto que a gente não pode fazer ofertando para eles também uma rampa de acesso para a entrada de vez na tecnologia. E aí, André, aproveitando que você está aqui, ainda aqui, a gente conta com o apoio da Microsoft sob a liderança do Nick. Cadê o Nick? O Nick e o Cato. Cadê o Cato? Ah lá. Eita, nós. A gente está junto com os dois e também a Sabrina do Mercado Livre, fazendo um primeiro draft do que vai ser a nossa autorregulação de segurança da informação. Tá? Essa autorregulação a gente pretende levar depois a registro na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E além dessa autorregulação, a gente vai estabelecer um guia prático ali, com passo a passo, para a implementação das melhores práticas de segurança na informação. É o primeiro draft que vai sair desse grupo, mas a gente vai encaminhar para todos para que a gente consiga recolher o maior número de informações. Então, se você está aqui, mas não é dessa área de tecnologia, chame a pessoa que trabalha com isso na tua empresa para participar desse grupo que vai discutir, do ponto de vista tecnológico e também regulatório, porque hoje a gente tem a LGPD, quais são as melhores práticas e o que a gente precisa fazer para realmente garantir um ambiente seguro do ponto de vista da informação, né? Olha, eu vou te dizer que o Satya antes tinha planejado investir $1 bilhão em segurança. Mudou para 4 bilhões. Esse é o nível de preocupação, gente, porque aqui ninguém é imune. Então, se você não tem... a gente até faz alguns webinars que está disponível on demand. Aqui comecei on demand, aí eu fui switch para inglês. Basicamente, que você simula uma situação assim. E é triste, viu, gente? Por mais que a gente tenta educar todo o mercado, quando as pessoas não tomam alguns passos básicos, é muito triste ver um ataque em ação. A gente entra imediatamente com um time para ajudar o cliente, mas a melhor defesa é prevenção. Então, se vocês aqui, através de webinars, contata a Lari. Lari é uma diva, super estrela. Utiliza a Lari, ela vai te mostrar o caminho ali, ou para esses webinars. E também ela está alinhando aqui com o nosso time para essas melhores práticas. Porque são coisas muito básicas que previnem mais de 80%. Então, eu diria que isso... E não é segurança... Quando começa a aparecer temas de segurança no valor econômico, você vê que não é um tema de tecnologia, é um tema de empresa e saúde financeira do negócio. Então, é absolutamente crítico. A gente tem as ferramentas para isso e estamos absolutamente disponíveis para compartilhar melhores práticas, conhecimento, porque faz muita diferença. É isso. Obrigado, Andréa. Valeu. Uma salva de palmas para a Andréa.